até hoje são lembradas e serão repetidas, porque realmente elas traduzem um escopo, um conceito, elas passam o seu tempo. Então, queria dizer, senhores oradores, do próximo pleito em outubro, tenham cuidado no que dizer. Escolham as palavras certas, no momento certo. O eleitor está desconfiado. E não procurem produzir platitudes. O que é platitude? Essas coisas óbvias, né? Que amanhã, por exemplo, o sol vai nascer amanhã, ou não vai ter, ou digamos, a temperatura vai cair. Pelo amor, escolham as palavras certas no momento certo para as plateias adequadas. Cada vez mais a expressão precisa ser conduzida, precisa ser feita, precisa ser expressa, precisa ser apresentada de forma adequada. A expressão, na minha visão, ela traduz o caráter das pessoas. Perdão, só se me permite, porque o orador, quando comunica e quando fala a verdade, quando fala de forma espontânea, como quem diz que o seu sonho seja o meu sonho, que o meu sonho seja o seu sonho e que iremos sonhar juntos por um país melhor. São frases como esta, frases de impacto como essa, que marcam discursos. Porém, há que se ter cuidado, como muito bem falou o Gaudêncio, porque nós não aguentamos mais discursos vazios, bonitos, mas vazios de conteúdo, né, Gaudêncio? Então, principalmente quando alguns documentos mais parecem, entendeu? Um festival de platitudes e coisas genéricas, entendeu? Então, é preciso ter muito cuidado, né? A expressão vale pelo momento, pelas pessoas, pela audiência, mas é preciso saber traduzir essa expressão pelo conceito de verdade. Pois é, e agora eu faço uma provocação. Nós precisamos de grandes discursos ou grandes executores? Grandes executores. O discurso, William, só tem sentido quando a fonte tem legitimidade, a fonte transmite confiança, a fonte transmite respeito, a fonte transmite credibilidade. Mas um discurso também, só complementando também, se me permite, tem o potencial de levantar os ânimos. Muitas vezes, como aqueles discursos, quando você tem uma batalha, quando você tem uma grande luta. Quer dizer, o discurso, ele motiva e traz a esperança de volta. Daí a beleza disso, mas precisa ser algo concreto para realizar o discurso para concretude. Executor. Exatamente. Executor. Porque um palhaço, alguém pode interpretar um grande discurso, não é? E o ouvinte consegue distinguir onde está a mentira, a falácia e a verdade. E como se dizia, a palavra é tão importante que Deus, antes de criar a palavra, criou o mundo. Faça-te mundo. Muito bem. O Airlander 10, o maior avião do mundo, fez o primeiro voo oficial na Inglaterra. A aeronave, que lembra uma versão moderna do Zeppelin, tem 92 metros de comprimento e pode ficar no ar por até 5 dias com tripulação. A decolagem foi em Cardington, ao norte de Londres, a mesma região onde foi fabricado o primeiro dirigível em 1918. Em 15 minutos, a aeronave, meio avião e meio dirigível, alcançou 2.000 metros de altura. O Airlander 10 utiliza gasélio nas estruturas feitas com fibras de carbono e 4 motores a propulsão, podendo alcançar uma velocidade de 150 km por hora. O projeto tinha sido inicialmente criado para as Forças Armadas Americanas, mas em 2013, por falta de verba, eles abandonaram a ideia, que foi comprada por uma empresa britânica de veículos aéreos híbridos. O modelo será usado para transportar cargas pelo mundo. Como não precisa de pista de pouso e decolagem, pode servir para qualquer tipo de terreno. O Airlander tem autonomia de voar por 5 horas, com tripulação e 2 semanas, se for dirigido remotamente. A aeronave será comercializada a partir de 2020. Olá! No nosso próximo TPM temos mensagens, dicas e um entrevistado muito especial. Eu converso com Taline Mariana Zanella Chikoski. Esta linda garota que nos encanta pela sua beleza e coragem. Ela vive na adrenalina pura, ama a velocidade e reina em um esporte praticamente masculino. Entre muitas conquistas está o de bicampeã paranaense de kart e
o orgulho de conduzir a tocha olímpica em nossa cidade. E hoje ela está aqui para nos contar um pouco sobre essas fortes emoções. E eu espero você. Até lá! Compre sua casa agora! A Piacentini tem casas a partir de R$ 99 mil. Conjunto Milton de Paula Walter. Ligue para o telefone da sua casa nova, 9960-0030. Casas com o menor valor de entrada em Campo Mourão. Com renda a partir de R$ 1.500. A Piacentini realiza o seu sonho da casa própria. Ligue para o telefone da sua casa nova, 9960-0030. Just like fire, burning up the way, rocking like the world up for just one day. Watch this madness, colorful charade. No one can be just like me anyway. Just like magic, I'll be flying free. I'ma disappear when they come for me. I kick that ceiling, what you gonna say? No one can be just like me anyway. Just like fire. Programa Nossas Crianças, garantindo atendimento para crianças e adolescentes em todo o Brasil. O programa Nossas Crianças chega com um modelo eficaz na defesa dos direitos, mobilizando pessoas e empresas para que adotem financeiramente crianças e adolescentes, apoiando organizações que transformam vidas. Então vamos sonhar, vamos acreditar, esquece o mundo lá fora. Programa Nossas Crianças, uma iniciativa da Fundação Abrinq. A Santa Casa de Misericórdia de Campo Mourão trabalha há mais de 60 anos no nosso município, atendendo a toda a região, com um serviço médico-hospitalar de qualidade, com o objetivo de oferecer aos doentes e aos debilitados um atendimento sério, comprometido e digno. E hoje a Santa Casa te convida a participar do projeto Seja Luz. Você pode ajudar a manter com esse trabalho com uma doação, que será cobrada na sua conta de luz. Basta doar um valor a partir de R$10 e assim ajudar na manutenção desse hospital tão preocupado com a saúde e o bem-estar de toda a população de Campo Mourão e região. Lembre-se, a Santa Casa não é minha, não é sua, ela é de todos nós. E conta com a nossa ajuda, o nosso compromisso. Faça a sua parte. A Santa Casa é responsabilidade de todos nós. A TTV apoia essa ideia. Apoie você também. Boa noite! Hoje vamos estar conversando com o Dr. Ricardo Corrêa, cardiologista. Vamos estar falando sobre saúde, alimentação e prevenção. Manda sua mensagem, participa conosco que até o término desse programa vamos estar sorteando 2 limpezas bucal com a doutora Rafaela Dib. E lembrando, quem mandar mensagem nesse mês de agosto, no programa De Mais Você, às 22 horas, vamos estar sorteando dia 1º de setembro, um clareamento a laser também com a doutora Rafaela Dib. Deus abençoe, doutora. Agora vamos estar falando dos nossos parceiros. O que seria de nós sem os nossos parceiros? A Brani Moda, a moda que faz o seu estilo. Quero agradecer a Beth, a Rose e a Simone pelo carinho, pela dedicação que elas têm comigo toda quinta-feira pelo meu look do programa de hoje. E também na Brani Moda você encontra a coleção Primavera 2017.
um mais lindo que o outro. A Brani Moda fica na Avenida Manuel Mendes Camargo, 1050, no centro de Campo Mourão. O telefone de contato da Brani Moda é 35 23 45 01. Que Deus abençoe vocês, meninas. Agora vamos estar falando da Center Calçados. A Center Calçados está com bastante variedade, né, de primavera-verão, coleção primavera-verão 2017. Trouxe aqui alguns modelinhos de tênisinho casual, da Moleca, da Visano. Olha esse aqui, ó. Que lindo! Que só na Center Calçado você encontra esses modelos e muito mais. Quero agradecer o gerente Fábio e toda a sua equipe. Que Deus abençoe vocês. Agora vamos estar vendo o VT da Center Calçados. Ofertas da coleção Verão 2015 Center Calçados. Rasteirinhas Via Marte por R$ 59,90. Ramarim R$ 79,90. Sandálias Visano R$ 59,90. Sandálias da Cotter 179 por R$ 79,90. BBC R$ 59,90. E lançamentos exclusivos: Moleca, Beira Rio, Via Marte, Visano e Coloche. E na linha masculina, Polo, Cavaleira, Converse, Mizuno e Asics. Cartões e convênio com a Sercan 10 vezes sem juros. Center Calçados. Pise firme com esse nome. Também quero agradecer a equipe do Salão da Meire pela dedicação e carinho que elas têm comigo toda quinta-feira pelo meu cabelo, pela minha maquiagem, pelas minhas unhas, pela minha autoestima. Edneia e Letícia, Salão da Meire, você encontra na Avenida Goerê, 2542, no centro de Campo Mourão. Telefone de contato é 35 23 3323 ou 9914-0757. Que Deus abençoe vocês, meninas. Agora também quero agradecer a doutora Sidneia, fisioterapeuta do estúdio Movimente. A doutora trabalha com pilates tradicionais, baby pilates, cross pilates, pilates para gestante. Faça sua aula experimental, que fica na São Josefá, 1418, no centro de Campo Mourão. Fica dentro do centro médico. Telefone de contato é 9970-7375. Que Deus abençoe, Sidneia. Agora também quero agradecer o Dr. Ricardo Correia, da clínica MD Vida. Que Deus abençoe vocês. Agora vamos estar vendo o VT da clínica MD Vida. Clínica MD Vida. Especialidades médicas em cardiologia, eletrocardiograma, teste ergométrico e ecocardiograma. A MD Vida conta com UTI móvel equipada para transporte avançado e básico, além de oferecer cobertura de eventos. Clínica MD Vida. Rua São Paulo, 1977, Centro. Fones 3068-2024 ou 9142-2540. Também quero agradecer ao Dr. Rodolfo Mansando pelo apoio e parceria. Dr. Rodolfo Mansando é angiologista e cirurgião vascular a laser. Ele atende na Clínica 100, que fica na rua Roberto Brezinski, número 1871, no centro de Campo Mourão. Telefone de contato é 3068-2020. O importante é cuidar da nossa saúde, então faça sua avaliação. Que Deus abençoe, Dr. Rodolfo Mansano. Também quero mandar um abraço para as meninas do Espaço Femme, Estética e Beleza, que fica na Rua Edmundo Merce, número 27, no centro de Campo Mourão. Telefone de contato do Espaço Femme é 3523-6122. Que Deus abençoe vocês, meninas. Agora vamos estar falando da Lia, a representante da OmniLife. Produtos naturais onde suas moléculas são compatíveis com a água, agindo diretamente na corrente sanguínea. Hoje a gente trouxe o Café Life. O Café Life ele tem duas opções, esse no pote ou esse aqui em sachê. O Café Life você pode estar fazendo tanto na água quente ou na água fria. Eu vou falar algumas funções básicas do Café Life. Ele controla peso e medidas, estimula um bom funcionamento do pâncreas, auxilia na produção de insulina, controla o apetite, melhora a digestão,
ajuda a diminuir celulite e muito mais. A representante é a Lia. O telefone de contato da Lia é 9958-8722. Que Deus abençoe você, Lia. Agora também, você que gosta de uma comida caseira, que lembra da mamãe, da vovó, só no restaurante O Brasileiro você encontra com a Denise. Denise, eu quero te mandar um abraço, que Deus te abençoe. Agora vamos estar vendo o VT do restaurante O Brasileiro. Restaurante O Brasileiro, sabor inconfundível, cardápio variado todos os dias. Saboreie as delícias da nossa culinária no restaurante O Brasileiro, que trabalha com Disque Entrega 3017-5927 ou 9976-7246. Servimos feijoada, costela assada, contamos com várias opções de salada e sobremesa. Não passe fome, passe no Brasileiro. Rua Interventor Manuel Ribas, 1549, esquina com a Avenida Goiuerê. Quero mandar um abraço para Dona Olinda. Que Deus abençoe a Dona Olinda. Sempre na audiência, né? Também quero mandar um abraço para o meu sogro Olivino. E para a Aline, minha amiga. Que Deus abençoe vocês. Para minha mãe Lídia, para o meu pai Pedro, que eu amo de coração. Que Deus te abençoe. Não perde um programa nosso, né, pai? E também para minha amiga Eliane Baggio. Que Deus te abençoe, Eliane. Obrigada a todos pela audiência. Lembrando de novo, quem mandar mensagem, participar hoje com o programa, demais você. Até o término do programa vamos estar sorteando 2 limpezas bucal com a doutora Rafaela Dib. E quem participar nesse mês de agosto, toda quinta-feira no programa Demais Você, a partir das 22 horas, vamos estar sorteando dia 1º de setembro um clareamento a laser, também com a doutora Rafaela Dib. Agora vamos estar conversando com o doutor Ricardo Correia, cardiologista. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. É um prazer estar aqui e falar aí para a população de Campo Mourão. Obrigada. Doutor, quando a gente deve consultar um cardiologista? Às vezes a gente fica perguntando, estou bem, estou me sentindo bem, mas muitas vezes a gente está morrendo e não sabe, que nem diz o outro. Tá certo, é uma boa pergunta. Então a gente pode, para facilitar, a gente precisa saber que existe aquela consulta quando está tudo bem, que é o que a gente chama de consulta de prevenção. Então, você que tem a partir aí dos 35, 40 anos, vá ao cardiologista numa primeira consulta para você fazer os exames anuais e checar se está tudo bem com a saúde. E, por outro lado, existe aquela consulta para quem já está tendo algum sintoma. Então, os principais sintomas do coração que você precisa procurar lá o seu cardiologista são inchaço nas pernas, falta de ar, dor no peito, cansaço para fazer pequenas atividades do dia a dia e palpitações, né? Então a gente divide em consulta de prevenção, para quando você não está doente, e para consulta de tratamento, quando você já está apresentando algum sintoma e vai lá visitar a gente para ver se isso é problema ou não. Ah, sim. Então, a pessoa tem que ir para consulta, nem que não está sentindo nada, mas é bom ter uma prevenção. Sim, a partir dos 35 a 40 anos já está indicada essa primeira consulta, que a gente chama de consulta de rotina. Mesmo que você não está sentindo nada, você precisa pensar lá na frente, checar os exames e fazer uma avaliação completa. Mas, doutor, em caso de criança, não precisa estar procurando? Porque às vezes tem criança que nasce com problema no coração. Isso. No caso das crianças, a criança, se tiver alguma doença que a gente chama de congênita, que é aquela que já nasce, então ela precisa de um acompanhamento. Mas aí ela não tem essa consulta de prevenção, né? Ela vai ter aquela consulta só se apresentar algum sintoma diferente, como cansaço, déficit de crescimento, aquela criança que não se desenvolve, que cansa muito fácil quando vai brincar com os colegas. Então, a criança é um pouquinho diferente, só não vai ter a consulta de prevenção.
Na verdade, assim, o coração e as pessoas que têm bronquite confunde um pouco, né, quando há essa falta de ar. Confunde. Então, a falta de ar ela pode ser devida principalmente a problema no coração ou problema no pulmão. Então, muitas vezes, o paciente precisa até ter 2 médicos para estar acompanhando esse problema, né? Como geralmente as causas cardíacas são mais graves, precisa ter certeza que esse sintoma não tenha relação aí com problema cardíaco. Sim. Doutor, como saber se a dor é do coração? O coração dói? É uma boa pergunta, tá? O coração dói. Essa é a maior dúvida que a gente tem no consultório no dia a dia, tá? Então, assim, hoje, uma das grandes causas de dor no peito é a ansiedade, né? Existem outras, como dor muscular, estresse, problemas no canal do alimento, e a dor do coração, ela ocorre geralmente de entupimento nas artérias do coração. Então, quando o paciente tem alguma obstrução na artéria, ele começa a desenvolver dor. Então, o sinal que eu falo, que eu sempre comento com meus pacientes, para ficar de alerta, é quando essa dor, ela começa durante o esforço. Tá? Então, quando você tem uma dor no peito, logo após fazer algum esforço, ou durante uma caminhada, subir uma escada, então aí tem que ligar o sinal de alarme. Então, essa dor tem uma grande chance de ser do coração. Agora, aquela dor que acontece só quando você fica nervoso, quando você está parado, vendo televisão, essa dor tem uma menor chance de ser do coração. Mas é lógico que só o seu cardiologista para poder esclarecer melhor. Pode ser também a caixa do tórax? Sim, ali? pode ser uma dor muscular, você fez um exercício a mais, fez academia, né? E um outro recado muito importante aí para a população, lembrar que, assim, o paciente que vai ter entupimento, então, nas artérias do coração, geralmente é aquele paciente que fuma, que tem diabetes, que é obeso, que tem colesterol alto e, portanto, esse grupo de paciente precisa ter um cuidado a mais. Nesse paciente, qualquer tipo de dor já é um sinal de que precisa consultar o cardiologista. Sim. E como saber que a dispneia, que é a falta de ar, é devido de algum problema no coração? Então, assim, a dispneia é um sintoma muito comum de doença cardíaca. Só que também ela pode estar associada só com excesso de peso, sedentarismo, que é muito comum hoje na população em geral, e problema pulmonar. Então, para o melhor esclarecimento, o paciente vai precisar procurar o seu cardiologista, ele vai precisar fazer um exame completo e, na maioria das vezes, vai precisar lançar mão de um exame para ajudar a gente ter certeza se esse sintoma é do coração ou não. Por exemplo, um exame que chama ecocardiograma, que é ultrassom do coração. Então, esse exame ajuda o médico a dar essa resposta para o paciente, para ver se essa dispneia, que é a falta de ar, como você comentou, é devida ao coração ou não. Pode ser, então, de outra coisa. Sim, pode ser só o sedentarismo, que é a falta de atividade física, pode ser só porque a pessoa está acima do peso e pode ser problema pulmonar. Então, precisa fazer o exame para ter certeza se não tem a ver com o coração. A ansiedade também dá? Também. Então, eu sempre costumo brincar que a maioria dos pacientes que chegam no consultório, acho que hoje, nesse mundo atual, a ansiedade é muito grande e todos os sintomas de ansiedade têm a ver com o coração. Então, se você que está assistindo o programa tem batedeira, coração acelerado, começa a ter formigamento nas mãos, na perna, tem sensação que o coração está saindo pela boca, falta de ar, tudo isso pode ser um pouquinho de ansiedade. Os sintomas são muito iguais ao do coração. Mas você não pode ficar na dúvida, porque a saúde não é brincadeira. Então, você precisa procurar lá o cardiologista para ele te dizer se o que você está sentindo é do coração ou se pode ser só ansiedade. E o que é síncope? Então, assim, no termo médico, né, a síncope é quando uma pessoa desmaia. Tá? Então, geralmente, quando esse desmaio é devido a problema cardíaco, existem situações que são benignas, que não têm muita gravidade. Tá? Por exemplo, desmaio em mulheres jovens. Então, desmaio em mulheres jovens são uma coisa comum no consultório. Tá? A pessoa desmaia, geralmente quando vê sangue, quando está com muito medo, quando está nervosa, quando está num local muito fechado, quando está num lugar de muito calor. Então, isso não tem problema. Então, aquele paciente que tem um desmaio, mas é adolescente, principalmente mulher, a gente fica um pouco menos preocupado. É lógico que precisa ir no consultório, fazer o eletro, fazer o ecocardiograma para a gente ter certeza. Agora, a síncope, que é o desmaio nos adultos,
acima de 50 anos, geralmente indicam alguma coisa mais grave. Então, se você tem acima de 50 anos e teve um desmaio, aí você precisa, com certeza, correr lá para o consultório para estar fazendo os exames, porque no idoso, a chance de ser uma doença um pouquinho mais grave é maior. E lembrando que nem todo desmaio vai ser do coração, né? Eu sou cardiologista, eu adoro falar do coração, mas o desmaio tem outros motivos, né? Pode ser problema de anemia, pode ser problema da parte neurológica. Então, o cardiologista primeiro precisa descartar que não é do coração, para depois encaminhar o paciente para outro especialista, se for o caso. E por que ela ocorre? Então, a síncope, né, que é o desmaio, geralmente ocorre por uma falta de chegada de sangue para o cérebro, né? Então, geralmente, quando o coração tem algum defeito, o sangue não chega até o cérebro, a pessoa tem uma falta de oxigênio, que a gente fala, no cérebro, e aí acaba desmaiando. Então, esse é o motivo aí pelo desmaio. Então, lembrando que, se estiver acima de 50 anos, correr, porque aí pode ser uma doença um pouquinho mais grave. Doutor, e vamos supor que a pessoa desmaiou. Qual é o primeiro sintoma ali para a pessoa de casa estar ajudando aquela pessoa? Pode levantar, tem que levar deitado? Tem algum cuidado especial ou não? Geralmente, a síncope, o único cuidado que tem que ter é quando a paciente não está tendo uma crise convulsiva, né? Então, a crise convulsiva é quando o paciente tem aquele excesso de salivação, fica se debatendo no chão, então isso é diferente, isso é mais da parte neurológica. Geralmente, a síncope, o paciente sente um mal-estar, a vista escurece, né? E muitas vezes ele não chega a cair, mas depois que caiu, rapidamente ele já se restabelece, tá? Então, o cuidado pode sim acolher, sentar, tá? De preferência deixar num lugar arejado e, se o paciente demorar muito tempo para voltar a si, precisa chamar o serviço de urgência para encaminhá-lo para o hospital. E se ele já se recobrou, está tudo bem, no dia seguinte já procura um cardiologista para tirar a dúvida. Fazer uma consulta, fazer um exame. Exatamente. Doutor, e o problema no coração pode sentir fadiga e fraqueza? Pode. Esse é um sintoma muito comum, tá? E, além de ser comum no consultório, ele confunde com muitas outras doenças, tá? Mas é uma boa pergunta, porque a fadiga, o cansaço, especialmente nos idosos e nas mulheres, pode sim indicar problema no coração, tá? Então, idoso e mulher é um pouquinho diferente. A gente brinca que tem que ter muito cuidado quando você vai atender um idoso e uma mulher. Então, um simples cansaço, uma fadiga, pode indicar já algum problema no coração. Por exemplo, de entupimento lá das artérias do coração. É claro que pode ser também devido a uma anemia, pode ser devido a uma alimentação inadequada, tem N motivos que podem causar aí cansaço e fadiga. Mas, sim, pode ter relação com o coração. Então, precisa estar investigando para ter certeza. Mas corre algum risco? Dependendo da doença, Kelly, sim, né? Então, nas mulheres e no idoso, pode significar que a artéria do coração, né, está entupida. Então, você precisa descobrir se tem isso para fazer o tratamento, para não deixar evoluir para um quadro mais grave, por exemplo, para um infarto. Doutor, e o que é angioplastia? Certo. Uma das maiores preocupações aí que a gente vê nos pacientes é o infarto. Então, o que é infarto? Tá? Então, todo mundo que está aí do outro lado da televisão, presta atenção. Infarto nada mais é do que o entupimento, então, da artéria do coração. Imagina que a artéria é uma mangueirinha e se ela entupir, corta a circulação para o coração. Então, isso é infarto. Então, a angioplastia nada mais é do que você desentupir aquele local que está entupido, tá? Então, até queria aproveitar aqui para comentar que Campo Mourão ganhou um grande passo nessa área agora, que esse exame, que era só realizado em Maringá, o local mais próximo, agora vai existir aqui em Campo Mourão. Então, veio uma equipe de Maringá, junto comigo, eu sou de lá, que vai estar realizando agora esse procedimento aqui em Campo Mourão. Então, os pacientes de Campo Mourão que sofrerem esse tipo de problema não vão precisar mais, daqui uns dias, se deslocar para outros grandes centros para fazer o tratamento. Agora, Campo Mourão vai realizar tanto o cateterismo quanto a angioplastia ali no Hospital Pronto Socorro. Com o doutor mesmo? A gente vai fazer parte da equipe e vão vir mais 2 colegas de Maringá que vão estar compondo essa equipe aí para prestar esse serviço aqui para Campo Mourão.
Graças a Deus, então, Campo Mourão está começando a evoluir. Com certeza. Hoje que a gente foi lá conhecer, a gente está aqui já faz 6 meses, vim de Maringá, então a gente está muito feliz e é um grande passo, não só para Campo Mourão, como para a região inteira aí da Concan. Então, essa angioplastia, ela abre a veia novamente. Exatamente. O médico que vai fazer o procedimento pega uma veia, geralmente do braço ou aqui da virilha, tá? E chega lá no coração. E aí ele consegue detectar o local que está o entupimento e ele coloca um aparelhinho que a gente chama de stent, que é como se fosse uma molinha, que vai desentupir aquele local ali que está obstruído. Então, ali vai restabelecer a passagem do sangue. E aí o paciente vai melhorar, não vai ter mais aquela dor e vai evitar de ter um problema maior. E esse entupimento da veia é a gordura? Exatamente. Tá? Então, muita gente pergunta, doutor, mas quem que pode entupir? Quando entope? Então, entope naqueles pacientes que eu falei, mas não custa nada relembrar que é o mais importante. Então, se você fuma, se você tem diabetes, se você tem pressão alta, se você tem colesterol alto, se você é obeso, você já está com risco de começar a entupir as artérias do seu coração. Eu sempre falo para meus pacientes, se fosse, e tem desses 5 que eu comentei, 2 são piores, que é o cigarro e o diabetes. Então, esses 2 tipos aí de pacientes, quem fuma e quem tem diabetes, tem que ter um cuidado redobrado, que a chance dele ter um entupimento nos próximos anos, mais para frente, é muito grande. Muito grande. Doutor, e a alimentação, a atividade física, ela pode prolongar mais a vida do paciente ou não tem muito a ver? Com certeza. Uma atividade física regular, no mínimo 3 vezes por semana, no mínimo 40 minutos. Eu sempre brinco que você vai lá só uma semana, não está ajudando muito o coração. Tá? Você só está saindo de casa para fazer alguma coisa. Para ajudar o coração, precisa ser pelo menos 3 vezes na semana, de 40 minutos aí a 1 hora por dia. Tá? E uma alimentação saudável vai evitar de você ter o colesterol alto, de você ganhar peso, de você manter a pressão alta. É lógico que, para você conseguir ter uma alimentação adequada, você precisa de tempo. Né? E hoje o que a gente mais vê essa vida corrida é a população preferindo a alimentação fora de casa, um pouco mais rápido, e acaba deixando a saúde de lado. Então, a alimentação mais saudável, tentar balancear mais. Uma alimentação assim, qual alimento o senhor indicaria para o coração que ajudaria mais a pessoa a prolongar a vida? Eu prefiro até comentar, Kelly, o que evitar. Né? Então, assim, a gente precisa evitar o uso de alimento industrializado, tá? Comprar pronto, procurar fazer em casa. Né? Então, assim, evitar refrigerante, evitar fritura, que é o grande mal que a gente vê. Tá? Preferir pão integral, arroz integral. Né? A carne, fazer ela cozida, assada, evitar as frituras em geral e preferir sempre tomar ou água ou suco natural. Né? Evitar refrigerante, evitar o café em excesso, que acaba estimulando o coração. Então, essa é uma alimentação saudável, que a gente sabe que hoje em dia é uma minoria que consegue cuidar dessa parte. Meio difícil. Doutor, a doença de Chagas, ela é transmitida através do inseto barbeiro. Essa doença tem cura? Exatamente. Então, a doença de Chagas é uma doença que é transmitida através do barbeiro. E, assim, ela não tem cura, tá? Mas é importante a pergunta porque, assim, muitas vezes o paciente tem o bicho barbeiro lá na corrente sanguínea, está no sangue, mas não atacou o coração. Então, quando a gente fala que a pessoa tem Chagas, muitas vezes ela pode ter a doença atacando só a parte do intestino. Pouca gente sabe, tá? Mas, quando ela ataca o coração, ela não tem cura. A pessoa pode conviver com isso, pode ter alguns problemas, deixar o coração fraco, deixar o coração um pouquinho mais lento, né? Mas ela precisa fazer o tratamento e o acompanhamento para evitar de chegar numa fase que não tenha mais o que fazer. Mas, em termos de cura, não. A gente fala em controle, em cuidado para quem já tem a doença de Chagas. Mas tem como saber antes que tem essa doença? O exame que a gente faz para fazer é um exame de sangue. Tá? É coletado um exame de sangue. Na consulta que a gente comentou lá de rotina, de prevenção, através do eletrocardiograma, que é um exame que a gente faz lá na hora no consultório, a gente consegue ter um sinal que esse paciente pode ter doença de Chagas. E a história também da família. A gente sempre pergunta se tem algum caso na família. E
A partir daí, a gente vai pedir o exame para confirmar se ele tem ou não. E tem tratamento para essa doença? Tem um tratamento que a gente falou que é mais para controlar, evitar de piorar. Depois que você adquiriu isso, você vai conviver com aquela doença, né? Mas tomando a medicação corretamente, fazendo lá sua consulta periódica, você consegue levar uma vida relativamente normal. Complicada essa doença, hein? Doutor, e o uso do marca-passo? A pessoa tem a vida normal ou ela tem algumas restrições? O marca-passo é um aparelhinho que a gente coloca aqui debaixo da pele para estimular o coração. Então, geralmente, quem tem coração fraco, inclusive aproveitando aí o gancho que você colocou, quem tem doença de Chagas pode evoluir para necessitar de um marca-passo, que o Chagas pode deixar o coração muito lento e a pessoa precisa disso. Então, assim, existe muita controvérsia ainda, né? Muita dúvida quanto ao uso do marca-passo. Então, na verdade, a pessoa tem uma vida comum. Pode praticar esporte, é lógico que tem que evitar o contato direto na região onde colocou o marca-passo, né? Mas, por exemplo, tem aquela dúvida, eu posso passar na porta do banco? Pode, tá? Mas é ideal que você converse com o seu médico, eu sempre falo. Converse com o médico que você colocou o marca-passo, pergunte todas as dúvidas que você tem. Geralmente o paciente, quando a gente comenta que vai precisar colocar o marca-passo, se assusta muito, né? É aquele trauma na família e depois que põe, vê que não é nada demais, é uma coisa mais para ajudar a ter uma qualidade de vida melhor, né? Só tem alguns exames que não pode fazer, por exemplo, a ressonância. A ressonância é um exame que o paciente que tem marca-passo não pode fazer, tá? Mas a dúvida maior que todo mundo pergunta é: posso passar na porta do banco? Pode. Você só não pode ficar parado lá na porta um tempão, aí pode até dar um pouquinho de interferência. Mas passar ali rapidinho pela porta do banco não tem problema. Mas, doutor, o marca-passo, assim, a pessoa tem a porcentagem. Pessoa que coloca a 50%, tem pessoa que quer 100% marca-passo. Dá alguma diferença para a pessoa em termos de qualidade de vida ou não? Não, tá? Mas é uma boa pergunta. Às vezes a pessoa tem um pequeno defeito, né? E o marca-passo faz uma ajuda parcial, né? É aquela pessoa que ainda tem o coração, consegue trabalhar sozinho, só precisa de uma ajuda de marca-passo. E existem aquelas pessoas que estão com o coração muito fraco. E aí o coração quase não bombeia, a batida do coração é muito lenta, e aí ele precisa da ajuda 100% do marca-passo. A única diferença, Kelly, é que daquele que precisa da ajuda 100% vai precisar trocar ali o marca-passo com um pouquinho mais com um tempo mais curto, né? Mas a qualidade de vida é a mesma. E a cada quantos anos que geralmente a pessoa troca o marca-passo ou ele fica pro resto da vida? Como funciona? Aí vai depender muito do marca-passo que ela colocou. Cada vez mais a tecnologia vem para ajudar os pacientes aí que precisam disso, tá? Então, isso ela vai ter que conversar diretamente com o médico que colocou, que na verdade é o cirurgião cardíaco, né? É um tipo específico de cardiologista. Então, depois que coloca, ele já orienta a paciente há quantos anos. Em média, são de 3 a 5 anos que precisa fazer lá, trocar a bateria, que a gente fala, tá? Mas isso vai depender da dependência que a pessoa tem do aparelho. Varia muito e a pessoa precisa estar lá conversando com o médico que fez o implante para estar sabendo quando chegou a hora de trocar. Então, o médico ele consegue controlar através de computador, como que Exatamente. Funciona? Existe um aparelho específico que o médico que coloca marca-passo tem lá no consultório dele, que ele consegue ver o tempo que esse marca-passo tem de utilidade ainda, de vida, vamos dizer assim. Então, ele consegue passar para o paciente em quanto tempo ele precisa fazer a troca. O que não pode acontecer é você colocar o marca-passo e desaparecer e nunca mais voltar lá para checar. Aí pode ter problema. A cada quanto tempo a pessoa tem que estar voltando num cardiologista? Um paciente que colocou marca-passo, o ideal é que a cada 6 meses a 1 ano ele vá fazer essa revisão só do marca-passo, né? E aí ele vai precisar do seu cardiologista também para estar acompanhando as outras doenças. Porque geralmente quem precisou de marca-passo tem algum outro problema cardíaco. Doutor, está chegando umas perguntinhas aqui. Vamos lá. Quem tem marca-passo pode fazer exercícios físicos? Quais? Boa pergunta, tá? Pode sim, pode não, deve, né? A gente acabou de comentar que o exercício físico vai ajudar em muitas outras coisas e vai com certeza prolongar a vida e a qualidade de vida do paciente. Na verdade, eu vou responder assim, o que não pode, tá? Você tem que evitar os esportes de contato. Por exemplo, esportes que tenham luta, né?
jogar futebol, por exemplo. Então, esportes que você percebeu lá que pode ter um contato com outra pessoa, um contato mais forte, então você precisa evitar. Tá? Então, aqueles mais comuns. Andar de bicicleta, fazer uma caminhada, natação, isso não tem problema. Academia, então esse tipo de exercício não tem problema. Né? Então, evitar especialmente aquele que tem luta e, por exemplo, futebol ou qualquer outro esporte aí que tenha risco de ter um contato mais forte na região onde está o marca-passo. Uma vida normal. Sim, uma vida normal. Doutor, mais uma perguntinha. A tireoide, ela causa problema no coração? Ótima pergunta aí do pessoal de casa. Tá? A tireoide, que é uma glândula que fica aqui no pescoço, ela tem uma íntima relação com o coração. Tá? Então, a tireoide pode, principalmente, causar arritmias. Tá? O que é arritmia? A arritmia é quando a gente tem a sensação que a batida do coração está descompassada, tá? Ou que a batida do coração está acelerada. Então, é uma doença, problema na tireoide, é uma doença que acomete principalmente mulheres. Então, aquela mulher que tem história na família, que a mãe tem, que a avó tem, problema na tireoide, e começou a sentir que o coração está acelerando, o coração está descompassado, precisa ir no cardiologista para fazer um exame que a gente chama de eletrocardiograma. Esse é um exame capaz de mostrar se a tireoide está causando influência no coração. Tá? Frisando de novo, é uma ótima pergunta, tem sim. Então, a tireoide pode causar distúrbio na batida do coração. Nossa, nisso eu não sabia. Doutor, vamos para um rápido agora de intervalo e a gente já volta de novo com essas perguntas, que está muito bom como que a gente fala assim, esse conhecimento. Tá joia. Vamos para um rápido apoio cultural e já voltamos. Clínica MD Vida. Especialidades médicas em cardiologia, eletrocardiograma, teste ergométrico e ecocardiograma. A MD Vida conta com UTI móvel equipada para transporte avançado e básico, além de oferecer cobertura de eventos. Clínica MD Vida. Rua São Paulo, 1977, Centro. Fones 3068-2024 ou 9142-2540. Ganhei! Nota Paraná, não tem como não ganhar. É pedir e acreditar, essa sorte vai chegar. Nota Paraná, não tem como não ganhar. É pedir e acreditar, essa sorte vai chegar. O Nota Paraná é um sucesso. Veja quem já viveu esse sonho. Que a gente nunca acredita na sorte, né? E não esqueça, CPF na nota. Nota Paraná. Governo do Paraná. Restaurante O Brasileiro. Sabor inconfundível. Cardápio variado todos os dias. Saboreie as delícias da nossa culinária no Restaurante O Brasileiro, que trabalha com Disque Entrega 3017-5927 ou 9976-7246. Servimos feijoada, costela assada, contamos com várias opções de salada e sobremesa. Não passe fome, passe no Brasileiro. Rua Interventor Manuel Ribas, 1549, esquina com a Avenida Goiuerê, centro de Campo Mourão. Ofertas da coleção Verão 2015 Center Calçados. Rasteirinhas Via Marte por R$ 59,90. Ramarim R$ 79,90. Sandálias Visano R$ 59,90. Sandálias da Cotter 179 por R$ 79,90. BBC R$ 59,90. E lançamentos exclusivos: Moleca, Beira Rio, Via Marte, Visano e Coloche. E na linha masculina, Polo, Cavaleira, Converse, Mizuno e Asics. Cartões e convênio com a Cercan 10 vezes sem juros. Center Calçados, pise firme com esse nome. O Centro de Diagnóstico e Cirurgia Dr. Ivan Seleme está com uma grande novidade. Além de atuar nas áreas de cirurgia geral, aparelho digestivo e cirurgia da obesidade, o Centro de Diagnóstico conta agora com aparelhos de última geração para endoscopia, colonoscopia e pesquisa de refluxo. Centro de Diagnóstico Dr. Ivan Seleme. Moderno, amplo e sofisticado. Avenida Goiuerê 939. Fone 3523-6399, Campo Mourão.
Rafaela Dib Ortodontia, habilitada em toxina botulínica, preenchimentos orofaciais e técnica Invisalign, que é o aparelho invisível. A Rafaela Dib trabalha com tratamento de canal e restaurações, facetas, próteses e implantes. Ligue e agende seu horário 3017-0172 ou faça-nos uma visita na Avenida José Custódio de Oliveira, 1206, Sala 3, próximo a Casale. Perca o medo de sorrir e tenha um lindo sorriso e saudável que sempre sonhou. Rafaela Dib Ortodontia, porque sorrir faz toda a diferença. Opção Outlet Estofados. Outlet de fábrica é aqui. Na Opção Outlet, você encontra um verdadeiro festival de ofertas e preços imbatíveis. Venha conferir. Opções de tecido suede, amassado ou animale. Faça seu pedido da fábrica. Opção Outlet Estofados. Rua Mato Grosso, número 2005, Centro. Telefone 3523-5607 ou 9816-7797. Premiado? Nota Paraná, não tem como não ganhar. É pedir e acreditar, essa sorte vai chegar. Nota Paraná, não tem como não ganhar. É pedir e acreditar, essa sorte vai chegar. O Nota Paraná é um sucesso. Veja quem já viveu esse sonho. Prêmio assim grande, eu não imaginava. É só acreditar e pedir porque alguém vai ganhar, pode ser você, né? Governo do Paraná. Estamos de volta com o programa De Mais Você. Lembrando, quem participar hoje no programa De Mais Você, vamos estar sorteando 2 limpezas bucal com a doutora Rafaela Dib. E lembrando também que esse mês de agosto, quem participar no programa De Mais Você às 22 horas, dia 1º de setembro, vamos estar sorteando um clareamento bucal a laser com a doutora Rafaela Dib. Agora vamos voltar a conversar com o doutor Ricardo Correia. Doutor, chegou mais uma questão aqui, ó. Eu uso marca-passo e cai no chão. Eu preciso fazer um exame? Bom, primeiro assim, ele precisa estar olhando se ficou alguma marca na região onde ele tem o marca-passo, se ficou roxo, né? E que eu sempre falo, não precisa ter dúvida. Para você ter um trauma que cause um má funcionamento do marca-passo, precisa ser um impacto muito forte. Tá? Então, na maioria das vezes, uma queda comum não vai causar nenhum problema. Mas eu sempre comento que não precisa ficar sofrendo, né? Se ficou na dúvida, se está preocupado, procura lá o cardiologista, faz um eletro, o cardiologista faz uma avaliação ali no local para ter certeza que está tudo bem. Porque, dependendo da queda, pode sair um fiozinho, não sei como funciona ali do coração, da veia ali, ou... Se for um impacto muito grande, pode acontecer. Né? Pode acontecer de romper o cabo ali do marca-passo, mas assim, só uma pancada muito forte. Tá? Dificilmente uma queda comum aí no dia a dia vai poder causar alguma interferência no marca-passo. Mas a minha dica é, se está preocupado, não precisa sofrer. Vai lá, faz um eletrocardiograma rapidinho e já tira essa dúvida. Doutor, e existe vários tipos de sopro? Então, assim, o sopro, tá? Ele é um barulhinho diferente que não era para estar ali na hora que o cardiologista vai escutar, né, o seu coração. Então, o sopro, na verdade, ele nem sempre indica um problema no coração. Tá? Então, existe aquele sopro que o médico chama de sopro inocente, que é aquele que não indica doença. Comum em pacientes mais jovens, em crianças, tá? Mas só uma avaliação completa do seu cardiologista para poder te dizer se aquele sopro pode ser algum problema ou não. Geralmente, o sopro está ligado a algum defeito na válvula do coração. E quem tem mais chance de ter problema? Aquele paciente mais idoso. Né? Então, se você já é adulto, aí acima dos 50 anos, passou numa consulta com um médico clínico e ele escutou um barulhinho diferente, comentou que você tem um sopro, aí você vai precisar, sim, procurar o seu cardiologista para tirar essa dúvida. Né? O exame que vai tirar a nossa dúvida aí se esse sopro pode ser algum problema ou não é o ecocardiograma,
que é o ultrassom do coração. Então, esse exame mostra para a gente se aquele sopro indica doença ou não. Mas com o passar do tempo, ele pode se agravar ou não? Sim, se esse sopro, né, se esse barulhinho diferente que tem lá for devido a um problema de válvula, com o passar dos anos, a tendência é que isso vá piorando. Então, muitas vezes, até o paciente demora muito para procurar a gente, quando chega lá, já é um caso, às vezes, até de precisar trocar a válvula do coração. Então, não perca tempo. Se alguém falou para você lá que você tem esse barulhinho diferente, marque a consulta e tire essa dúvida se aquele sopro indica doença ou não. Tá? Mas não precisa desesperar, né? Às vezes, esse sopro não quer dizer nenhum problema. Mas o sopro ele pode indicar uma doença? Pode. Então, principalmente na válvula, né? Então, com o passar dos anos, a válvula vai envelhecendo junto com o resto do corpo, e aí pode ser um sinal de que esteja com problema nessa válvula, tá? Especialmente naqueles pacientes que já tiveram reumatismo, né? Então, se você já teve reumatismo lá quando era adolescente, você precisa ter um cuidado a mais aí se aparecer esse sopro no coração. Então, você precisa tirar essa dúvida com essa consulta e esse exame que a gente já comentou. A criança, bebê geralmente é meio comum agora esse sopro no coração, né? Sim, nas crianças em especial, o sopro pode ser só uma falta de amadurecimento lá de um canalzinho do coração do bebê. Então, muitas vezes esse sopro acaba desaparecendo, tá? Não quer dizer que nenhum sopro na criança possa ser problema. Pode ser, sim, um problema de nascença, tá? Mas na criança, na maioria das vezes, esse sopro até vai desaparecer com o passar do tempo e não indica nenhum problema. Agora, no idoso, já precisa de uma investigação um pouquinho melhor, porque geralmente está associado com defeito lá na válvula do coração. Esse sopro no coração, ele pode também, junto com pessoas que têm bronquite, para dar falta de ar, não? Aí vai depender muito do problema, tá, Kelly? Então, assim, geralmente o sopro é só um barulho diferente. Na maioria das vezes a gente descobre só na consulta lá de rotina. Aquela pessoa que foi consultar sem estar sentindo nada, a gente acaba descobrindo um sopro. Mas, naqueles casos mais avançados, que a pessoa já tinha isso já faz muito tempo e não descobriu, aí ela pode sim apresentar cansaço, pode apresentar palpitação, pode apresentar inchaço nas pernas. Então, apareceu esses sintomas, precisa correr lá para tirar a dúvida. Doutor, pressão baixa após a ponte de safena. Como funciona esse tratamento? Então, só aproveitando a pergunta, para comentar aí com o pessoal de casa, a ponte de safena, ela é uma cirurgia, né, para tratar o entupimento lá das artérias que a gente comentou aí no bloco anterior. Então, quando você tem entupimento lá nas artérias do coração, ou você faz aquele procedimento que a gente comentou, que é a angioplastia, de colocar a molinha, ou você faz a cirurgia, popularmente conhecida como cirurgia de ponte de safena, né, para tentar desviar ali o trânsito do sangue onde está entupido, tá? E é comum, depois do paciente fazer essa cirurgia, né, a gente já teve alguns casos aqui em Campo Mourão, uns 4 ou 5 já. Então, o pessoal de Campo Mourão precisa tomar cuidado com essa parte do coração. É muito comum a pressão ficar baixa, tá? Por quê? Geralmente pelo excesso de medicação, tá? Então, logo após uma cirurgia de ponte de safena, o paciente vai sair lá com várias medicações. Então, um sinal de que talvez precisa começar a diminuir a medicação é quando a pressão está baixa. Então, ela precisa, com certeza, procurar lá o serviço, o cardiologista dela, para dar uma reavaliada nas medicações. Então, a pressão baixa, logo após a cirurgia, um tempo depois, é um sinal de que talvez já esteja em excesso de medicação. E a gente vai começar a diminuir essa medicação do paciente. Doutor, e quais são os exames que